O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, voltou a afirmar indiretamente que o presidente Jair Bolsonaro representa um risco à democracia brasileira. Em evento do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, ele declarou que a erosão da democracia não se dá mais por golpes de Estado, mas através de líderes populares eleitos pelo voto popular, desta vez citando a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A característica do esvaziamento democrático no mundo contemporâneo é que a democracia não sucumbe mais sob golpes de estados, de generais e dos seus comandados. A erosão democrática vem a partir de líderes populares eleitos pelo voto democrático, como primeiros ministros e presidentes. Mas uma vez no poder, tijolo por tijolo, eles desconstroem os pilares da democracia, concentrando poder no executivo, esvaziando ou cooptando o Congresso, perseguindo líderes de oposição, demonizando a imprensa, mudando regras do jogo e atacando as Supremas Cortes e as Cortes Constitucionais. Há 3 fenômenos em curso no mundo que são fenômenos diversos, mas que nesses exemplos todos que eu citei, eles se fundiram para produzir a erosão democrática. E gostaria de dizer que a erosão democrática afetou inclusive países de democracia tradicional e consolidada, como no caso dos Estados Unidos, sob Donald Trump, e no caso do Brexit no Reino Unido, uma imensa mobilização dessas 3 forças, que são diferentes, mas se unem: o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Barroso disse ainda que defende o semipresidencialismo e a destituição de governos que percam a sustentação política. Eu mesmo defendo um modelo semipresidencialista, mas defendo há muito tempo. E não para agora, para não mexer com nenhum interesse posto na mesa, para que haja mecanismos institucionais de destituição de governos que percam a sustentação política. Por fim, sem citar os fatos, o ministro disse que o Brasil viveu momentos preocupantes e turbulentos na democracia e que não dá para fazer de conta que não existiram momentos graves. A democracia no Brasil viveu momentos preocupantes e acho que, apesar das turbulências, nós temos conseguido preservar a institucionalidade brasileira, não sem sequelas, mas temos conseguido preservar a institucionalidade brasileira. Mas não dá para fazer de conta que não aconteceram eventos graves. Fiuza, vou começar essa rodada com você, 3 minutinhos. Aros, é o seguinte, aquele auditório, aquele ar-condicionado, aquela plateia cativa, né? Aquela projeção remota, isso tudo deve ser muito reassegurador. Isso tudo deve dar uma tranquilidade muito grande, porque o nível do cinismo do ministro Luiz Roberto Barroso, ao tentar fazer uma construção teórica, fazendo política, ele está tentando dizer, ele está no ano eleitoral, ele acabou de deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ele foi ao Congresso Nacional agir, interferir no parlamento sobre uma matéria que tratava de segurança eleitoral. Ele foi para interferir e interferiu. Aos olhos de todos, isso não foi uma manobra subreptícia, clandestina, não. Esses eventos preocupantes, né, que a democracia passou, isso foi um dos principais. Então, esse lugar onde ele está, esse lugar seguro, né, salvaguardado por essa imprensa, ele foi visto num outro momento, pelo menos exótico da democracia, num karaokê com um jornalista. O jornalista de um veículo que só fala bem dele, que só sanciona todas essas alegorias, toda essa retórica dele para fazer política.
Ele está querendo dizer que o governo atual é isso aí tudo que ele tentou descrever, aí com, né, uma construção barroca e que é uma laranjada em termos de conteúdo. Ele está tentando dizer, então, que isso não é democracia. Citou o Brexit, citou o Donald Trump. O que ele tem para dizer sobre o mandato Donald Trump? O que aconteceu de autoritário no mandato Donald Trump? Foi um mandato de promoção das camadas mais pobres, foi um mandato de liberdade e foi um mandato de um momento de paz. Eu não tenho não sou de segmento, não me interessam os segmentos, eu apenas observo. E o que o senhor Barroso tem a dizer sobre essa gestão? Onde é que está a afronta à democracia na gestão Donald Trump, por exemplo? Ele só tem essa cantilena de que na rede social o Donald Trump isso, o Donald Trump aquilo, que isso é onda de ódio. Eu pergunto, para finalizar, né, com muito pouca paciência para a tolerância que a sociedade ainda guarda, para esses personagens que estão no Supremo Tribunal Federal pintando sete, que estão no Supremo Tribunal Federal fazendo o que a gente vê, provocando o presidente da República, jogando o presidente da República por conta de um episódio de invasão do sistema eleitoral real, jogando o presidente como alvo, objeto de um inquérito, num inquérito chamado fake news, ministro Barroso. O que tem de mais estranho à democracia, de mais exótico, de mais dissonante com a ideia de democracia? Esse chamado inquérito do fim do mundo, batizado assim por um colega seu, por um ex-colega seu. Então, esta tentativa, justamente, de usar uma instituição para fazer política é apresentada dessa maneira, com essa conversa mansa, protegida. E aí eu pergunto só, Aros, para concluir, como os senhores juízes brasileiros, eu quero me dirigir humildemente aos juízes brasileiros, como os senhores se sentem vendo isso? Como os senhores se sentem vendo? Isso é um emblema no ápice, no cume, né, da sua carreira. Esse é um ministro da Suprema Corte, num ano eleitoral, falando pelos cotovelos, sem nenhuma autocontenção, fazendo política a céu aberto. Como é que os senhores se sentem? Os senhores não se sentem compelidos a contrastar isso, a escrever sobre isso, a se manifestar sobre isso? Os senhores estão assinando embaixo. Eu estou me referindo humildemente, né? Não sou ninguém, mas me referindo a essa classe, né? Eu estou me referindo aos magistrados brasileiros. Este aí é o emblema, é o exemplo, é o ícone, é a máxima corte, agindo desta maneira. Se não houver o contraste, se não houver a reação, o repúdio aos que considerem isso, né, uma retórica vazia, uma má conduta para um juiz da máxima corte, né? Se acharem que está tudo bem, os senhores serão, então, portanto, complacentes e associados a esse estado de coisa. Augusto, e para você? Olha só, o ministro Barroso, há pouco tempo, ele disse que o presidente Bolsonaro estava desencontrado espiritualmente. Ao encontrar o João de Deus, que estuprou, cumpre pena por violentar e estuprar mais de 300 mulheres, ele fez a seguinte declaração: o que eu posso dizer é que há uma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele, João de Deus, tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Esse é o Barroso. Ele define ele vê uma santidade num estuprador. E ele, defensor da democracia, viu no seu cliente Cesare Battisti, por 10 anos, um democrata lutando contra a ditadura italiana. Ele se referia à Itália, uma democracia exemplar,
como, naquela época também já era, como uma ditadura. Então, o que fala o Barroso tem tanta importância quanto o que fala um camelô aí sobre o produto que está vendendo. Tá? O Barroso, ele diz, por exemplo, olha o absurdo, que ele defende a destituição de governos que percam sustentação política. Quem é que mede a perda da sustentação política? Uma pesquisa do Datafolha, tão imparcial quanto a própria Folha? Que a oposição, o que ele está querendo dizer com isso? Ele também disse que há pouco tempo, ele disse que estava aprovando uma lei para impedir que o Bolsonaro cometesse crimes futuros. Você faz a lei agora, porque o sujeito vai atropelar essa lei, né? Vai transgredir sem que tenha acontecido nada. Ele é apenas integrante de um partido político que tem lado e que faz palestras demais para quem deveria trabalhar mais um pouco. Há processos demais à espera de julgamento, enquanto eles ficam fazendo palestras e dizendo coisas que essas sim representam uma ameaça à democracia brasileira. Ele não vê nenhum erro, nenhum crime no que faz o Alexandre de Moraes e outros. Ele é apenas comparsa do Alexandre de Moraes. Vamos para Brasília. José Maria Trindade, qual a tua análise sobre as falas do ministro Barroso? O ministro Barroso vem fazendo uma avaliação política muito forte. Quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deixava escapar sempre a sua opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre o atual governo e, inclusive, sobre o futuro do Brasil, e o futuro será definido nas eleições de outubro. Olha, Carlos Aros, o ministro Barroso, na verdade, ele falou ali tudo o que diz um livro que virou um best-seller internacional, né? Um livro lançado há pouco tempo, em 2018, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, e lá, nesse livro, ele fala exatamente o que traduziu aí o ministro Barroso, dizendo que as democracias sucumbem por dentro, por líderes autoritários que caminham junto com a democracia, ou seja, são eleitos. Diz o livro, que virou um best-seller, e aqui virou Pequeno Príncipe, que antigamente era o livro das missas, né? Agora esse livro virou o livro de cabeceira de 90% aí, dos congressistas. E o livro diz o seguinte, que essas teses nobres de combate à corrupção, de segurança nacional e até segurança pública, acabam legitimando ações contra instituições. E é assim a fórmula, segundo o livro, que as democracias morrem. Mas ele esqueceu de dizer, o ministro Barroso, de que o mesmo livro fala em parlamento e cortes de justiça. Cortes de justiça. É por aí que as democracias morrem, e morrem por dentro, porque uma corte de justiça mata uma democracia sem possibilidade de reparo popular, porque as cortes de justiça não são eleitas pelo voto direto. Veja bem, o mesmo livro fala em corrupção, essas pessoas de má-fé acabam cooptando Ministério Público, cooptando cortes de justiça para matar por dentro as democracias. Sobre essa tese aí do semipresidencialismo, ele foi pelo menos honesto, dizendo que se isso acontecer, terá que passar pelo Congresso Nacional e aplicado para os próximos presidentes da República. É um debate que tem que ser feito no Congresso, nunca no Supremo. Para você que está chegando agora, estamos aqui em Os Pingos nos Is, analisando as falas do ministro Barroso, que em um evento falou sobre a política, se manifestou falando sobre a erosão da democracia que acontece, segundo ele, por causa de líderes eleitos. E agora quero ouvir a Ana sobre este assunto. Aros, o nível de cinismo, de arrogância é inacreditável. Assim que o Barroso
nós colocamos o Barroso. Eu visitei o nosso chat aqui, somos mais de 130 mil pessoas ao vivo no YouTube, e o Barroso devia ver o que as pessoas, o que a população acha dele, né? O amor e o carinho, só que não. Ele só faltou xingar Donald Trump, né? Só faltou usar o jargão aí, Orange Man Bad, que o homem laranjão ruim. Ele falou na erosão da democracia, mas ele não comentou, por exemplo, que ele cometeu aí o grave delito, né, de acordo com o outro ministro Alexandre de Moraes, de fake news. Enquanto discutíamos a segurança das urnas eletrônicas, ele disse que nós voltaríamos para as cédulas de papel, o que não é verdade. Sabemos muito bem que não é verdade. Nós queríamos apenas mais uma camada ali de transparência, você poder imprimir o voto físico, cair na urna, sem o eleitor tocar, mas ele não disse isso. Ele disse também que a erosão da democracia ocorre concentrando o poder no executivo. Mas não é isso que temos visto, Aros. Nós temos visto o oposto, né? A concentração de poder hoje no Brasil, ela está no judiciário. E eles falam tanto em democracia americana, já vi Alexandre de Moraes falar de Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores da América. E, no entanto, eles não falam que o maior medo dos pais fundadores da América era um judiciário mais forte do que o executivo e o legislativo, e que, para isso, a Constituição americana ela deveria ser muito restrita, muito enxuta, para que o judiciário dos três poderes ele fosse o menos importante ali na vida dos americanos. Depois ele fala que a erosão está mudando, né, causando aí a mudança de regras do jogo. É para dar risada, não é, Aros? O STF que rasga a nossa Constituição diariamente, que muda as regras do jogo diariamente, que prendeu um parlamentar sem respeitar exatamente as regras do jogo, vem falar em mudando as regras do jogo. E para finalizar, Aros, ele fala de Donald Trump, né, dos 4 anos de Donald Trump, da erosão da democracia americana. Hoje foi decidido aqui nos Estados Unidos que aquela atriz pornô, a Stormy Daniels, que foi usada aí numa manobra para mais um pedido de impeachment durante a presidência de Donald Trump, ela hoje, a justiça declarou que ela vai ter que pagar $300 mil para Donald Trump por calúnia, injúria, difamação, e o advogado dela, que foi celebrado por democratas aqui em todas as redes de TV aliadas aos democratas, o Avenatti, ele foi preso, agora está com tornozeleira, uma outra confusão aí de tráfico de influência com uma marca grande esportiva, mas ele foi preso, perdeu tudo também, mas isso a nossa imprensa não fala. E o próprio conluio com a Rússia, que tanto se falou durante os 4 anos aí de erosão da democracia americana, 2 anos e meio de investigações e nada foi provado. No entanto, nisso os ministros eles não tocam, nesse ponto, dos 4 anos de tentativa de erosão da democracia americana pelos democratas, e que hoje nós vimos que conseguiram tirar um presidente com boas políticas, mal criado sim, mas com boas políticas da Casa Branca, e colocaram agora um presidente fraco, inepto, e que não apenas os Estados Unidos, mas o mundo também está pagando o preço por essa mão fraca de Joe Biden. Augusto, você quer complementar, né? Rapidinho, que ele disse que presidentes sem apoio popular devem ser destituídos e ministros do Supremo. Ele tem coragem de sair à rua? Teve votos? Consegue ser síndico do prédio? E aí ele acha que tem que ter apoio popular o presidente, ministro não, né?